Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos com vida, com saúde e podermos estar reunidos ao redor da Tua bendita palavra, juntamente com esses amados e preciosos irmãos que amam a palavra do Senhor e que estão conectados neste momento com esta programação, ó Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, de um modo geral. Pedimos a inspiração divina para podermos estar aqui presente
nesta programação. Tanto quem vai falar a palavra como quem vai ouvir a palavra, que sejamos todos abençoados e estejamos sob a inspiração do Espírito Santo para sermos abençoados, ó Pai. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. A escritura que vamos ler hoje está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, e nós começaremos a partir do versículo 14. Repetindo, 1 João capítulo 5, começando no versículo 14. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também nós temos 3 grupos de WhatsApp, onde nós repetimos a mesma programação. Então, se o precioso irmão ou a preciosa irmã desejar fazer parte de um dos grupos, então você tem aí na descrição do vídeo o número do nosso WhatsApp. Então é só você solicitar a tua inclusão em um dos grupos e nós faremos isso com muito carinho, com muito amor, né? Eu acredito que no WhatsApp é mais simples para se sintonizar, para se conectar com a programação, não é? E lembrando também que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos os meus amados irmãos estão convidados a participarem conosco e virem e adorarem juntamente conosco. Nós damos boas-vindas a todos, não é? Graças a Deus. E agora nós temos a escritura já citada aqui, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Geralmente nós lemos as escrituras primeiro e depois ouvimos uma canção, não é? Um hino em adoração ao Senhor para o nosso enlevo espiritual. Mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ouvir primeiro a canção, primeiro o louvor, e depois que terminar o louvor, nós entraremos então na leitura bíblica, não é? Que já citamos aqui em 1 João 5,14. E aí, depois da leitura bíblica, já daremos prosseguimento no estudo da mensagem O Éden Satânico, não é? Amém. Então, nós vamos agora ouvir esse louvor para que todos nós possamos ser abençoados. O nome do hino é Deus é Nosso Pai Amado, e é um hino do Inário Adventista, que eu não me recordo o número, não é? Por um lapso, não gravamos o número do hino, mas é do Inário Adventista,
e Deus é nosso Pai amado. É um conjunto que canta muito bonito, não é? Muito bem, então. Ouçamos e meditemos. Jamais teu coração se turbe, nem nele haja algum temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Oh, confia em Deus, Senhor. Pai amado, que das aves cuida bem, dá ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande cruz a carregar, levando a Cristo teu cuidado, Ele vai te aliviar. Deus é nosso Pai amado, que das aves cuida bem, dá ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. No céu se negras nuvens pairam, dando a ti perturbação. Oh, busca em Cristo novo alento, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves cuida bem, dá ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. Amém, amém. Graças a Deus. Belíssimo louvor para o nosso enlevo espiritual. E agora vamos aqui então à leitura bíblica. Às vezes você pode interrogar, mas por que o pastor inverteu hoje, não é? Ao invés de ler a Bíblia primeiro. É porque talvez eu queira fazer alguma pausa durante a leitura bíblica, não é? Por isso que nós invertemos então aqui entre a leitura bíblica e também o louvor, o hino, não é? Verso 14, então. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui para nós fazermos uma pequena meditação neste versículo, não é? Se nós fizermos qualquer pedido a Deus, pedirmos qualquer coisa a Deus, mas que esteja segundo a sua vontade, então ele nos ouve. Porque um dia eu estava em um determinado lugar e algo me veio, não é? Assim, no meu espírito, e disse para mim,
Deus só ouve as orações que estejam alinhadas com a sua vontade. Me veio isto do Espírito Santo, eu creio, para o meu espírito. Deus somente ouve as orações feitas que estejam alinhadas sob a vontade de Deus. Então, aqui está a resposta para nós, né? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, olha mais isto aqui. Vamos fazer uma outra pausa, não é? E se nós temos certeza que ele ouve quando nós oramos, então, consequentemente, é porque você deve ter também certeza que a tua oração está de acordo com a vontade de Deus. A minha também, não é? É claro. Então, é muito importante nós prestarmos atenção nesses detalhes, não é? Agora é o verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Àqueles que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, o apóstolo São João estava nos dando essa orientação aqui, não é? Se nós ouvirmos o nosso irmão pecando, um pecado que não seja para a morte, então nós podemos orar em favor dele. Isso é a Bíblia que diz, não é? Não é um extremismo de uma certa igreja, da nossa igreja, por exemplo, da nossa congregação, do nosso ministério, não. É bíblico, é uma ordem bíblica. Se nós virmos pecar um irmão que tenha pecado, um pecado que não é pecado de morte, então nós podemos orar por ele e Deus perdoará aquilo e, enfim, Deus abençoará o nosso irmão. Agora você me perguntaria assim, mas pastor, e como é que eu saberia quando a pessoa pecou, pecado de morte, e quando a pessoa não pecou, pecado de morte? Pois bem, o pecado de morte, o único pecado que não tem perdão, que é o pecado de morte, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse assim: quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Eu vos perdoarei, porque ele era o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, não é? Então ele disse, se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, eu os perdoarei. Mas se você disser uma palavra contra o Espírito Santo, quando ele vier, você não terá perdão nem nesta vida e nem na vida por vir. Esse é o pecado de morte, não é? Agora, é bom que nós nos demoremos um pouquinho, porque esse programa é para isso mesmo, é para nós irmos alcançando o conhecimento espiritual para a nossa conduta também espiritual, não é? Então, vamos observar aqui o pecado de morte. Nós já sabemos então que não tem perdão nem nesta vida e nem na outra vida por vir, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas por acaso você já viu alguém dizer assim: oh,
maldito Espírito Santo, ô Espírito Santo, eu não gosto do Senhor. Você já viu isso? Eu nunca vi na minha vida alguém dizendo isto. Nem os incrédulos que não vão à igreja, que não frequentam nenhuma igreja, não fazem isto. Nunca ninguém blasfemou contra o Espírito Santo diretamente. Mas quando então que se blasfema contra o Espírito Santo, não é? A blasfêmia contra o Espírito Santo, por isso o Senhor Jesus Cristo disse: se vocês disserem uma palavra contra o Filho do Homem, eu vos perdoarei. O Filho do Homem era ele, e ele perdoaria aqueles que estavam contra ele. Inclusive, ele disse, lá na cruz, crucificado já, perto da morte, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Então ele estava perdoando aqueles que o haviam crucificado. Agora, e quando é então mesmo que nós blasfemaríamos contra o Espírito Santo? Quando ele viesse. Isto seria quando o Senhor Jesus Cristo fosse embora, morreu, né, foi crucificado, morreu, foi sepultado, depois ressuscitou e depois foi embora e foi se assentar à destra do poder de Deus, né, lá no céu. Então, o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus Cristo foi embora, o Espírito Santo veio para a terra. E ele começou a agir em quem? Nos apóstolos, nos ministros de Deus, que ficaram aqui e que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, e então começaram a fazer a obra de Deus que fora começada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, é muito fácil blasfemar contra o Espírito Santo, abre uma aspa aqui, abre um parêntese, melhor dizendo, né? Blasfemar contra o Espírito Santo não há possibilidade diretamente. Mas blasfemar contra o Espírito Santo quando ele está agindo, trabalhando através de um apóstolo, através de um pastor, através de um profeta, aí é muito fácil blasfemar contra o Espírito Santo. Então, não haveria perdão quando as pessoas blasfemassem contra o ministério dos apóstolos que estavam ungidos pelo Espírito Santo, que estavam guiados pelo Espírito Santo. Aí sim não haveria perdão. Você vê que coisa? Quando era o Senhor Jesus Cristo em pessoa, ele perdoaria, mas agora ele não perdoaria. Sabe por quê? Porque o homem não tem poder nenhum. O apóstolo, o profeta, o pastor não tem poder nenhum para fazer nada. Tudo que acontecer através de um ministério humano, seja de um profeta, de um pastor, de um apóstolo, seja de quem for, tudo que acontecer é atribuído ao Espírito Santo. E aí a pessoa fala contra aquele homem, aquele ministério. E aí, consequentemente, a pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. E então, assim sendo, ele não terá perdão nem aqui e nem na vida por vir. Então, olha o que o apóstolo João disse aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, não é? Deus, vamos mais um pouco para trás. Se você vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte,
orará e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Ponto final. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Então, se a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, que é o pecado de morte, não precisa orar por aquela pessoa. Isso seria uma blasfêmia até, uma tentação para Deus, orar em favor daquela pessoa. Toda a iniquidade, vamos aqui para o 17 agora, versículo 17. Toda a iniquidade é pecado. Iniquidade é aquilo que nós sabemos que é errado, mas que fazemos do mesmo jeito, não é? Então isso é iniquidade, é um pecado que você faz ele, comete ele consciente, sabendo que é pecado, sabendo que não devia fazer aquilo e fez, né? Então ele diz, toda iniquidade é pecado, vírgula, e há pecado que não é para a morte. Muitas vezes a pessoa peca, mas ele tem perdão. Você pode orar por ele, né? Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Vamos prestando atenção nisso. Aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Nascido de Deus, não é? Vamos em frente aqui, eu queria fazer uma breve meditação, mas vamos em frente por causa do tempo que se esgota muito rapidamente, né? Sabemos agora o versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas você não é do mundo, você é de Deus, não é? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos então agora para a leitura da mensagem O Éden Satânico, aproveitando o tempo que ainda nos resta, não é? Parágrafo 84 da mensagem O Éden Satânico. Agora, ele produziu esse grande Éden que eles vivem agora. Um Éden da Igreja Mundial. Todas elas estão unindo-se agora no grande concílio ecumênico e vão ter a Igreja Mundial. Todas vivendo sob uma mão, onde Satanás será coroado. Exatamente igual. Está saindo a última chamada para agarrar a noiva, antes que ela entre nisso. Porque uma vez nisso, ela terá adquirido a marca da besta para condenação. Nunca sairá daí. Então, Satanás está fazendo tudo o que pode para conseguir agarrar a noiva. Porque depois que ele a agarrá-la, então ela nunca mais conseguirá sair daí.
não é? É o que ele está dizendo aqui. Essa é a razão pela qual eu digo: saiam do meio dela e separai-vos. Não está escrito isso na Bíblia? Apocalipse 18, não é? Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras as suas pragas, porque virão pragas sobre ela, sobre essa igreja do Éden de Satanás. E então, o conselho do profeta de Deus é esse: saiam daí, não se ajuntem a essa igreja do Éden de Satanás, que é a igreja mundial, que é a igreja mundana, na verdade, não é? Agora é separação eterna de Deus nesse Éden. Ódio, morte, desejo, sujeira, perversão. Como? Ao semear a semente errada. Me recordo de uma visão que vi antes que alguma vez me encontrasse com a gente pentecostal, desse homem indo ao redor do mundo em branco. Vocês me têm ouvido contá-la. O profeta teve uma visão de um homem vestido de vestes brancas, indo ao redor do mundo fazendo uma semeadura. Então ele diz: vocês já me ouviram contá-la muitas vezes. Um entrou atrás, o semeador de discórdia. Então o homem de branco ia na frente semeando a palavra de Deus. E aí atrás dele veio um outro semeando uma outra semente, né? E ele era um homem vestido de preto. E aí ele diz aqui: o semeador de discórdia, porém ele a enganou legalmente em Eva no jardim do Éden, pelo desejo de Eva, pelo pecado, o desejo por Eva do pecado. Então, se Eva desejou conhecimento, era pecado. E quando nós desejamos conhecimento, abre parêntese, desejas um PhD, LLD, fecha parêntese, não é? Quando nós desejamos, eu já fiz seminário, mas isso faz mais de 50 anos, não é? Então, eu achava que eu poderia adquirir muito conhecimento das Escrituras para ensinar as pessoas. Na verdade, a intenção não era má, né? Gostaria de fazer seminário para adquirir conhecimento, para ensinar os meus irmãos, não é? Para ensinar a igreja. Mas não é dessa maneira que o Espírito Santo ensina, o problema é esse, né? Então, desejas um PhD, LLD, eu desejei, até que me encontrei com a mensagem de Deus e vi que aquilo não é o canal pelo qual Deus trabalha. Não é por lá que Deus trabalha, não é? Deseja fazê-lo. É pecado. Essa é uma declaração forte, porém é verdade. Não importa quão forte seja, é ainda a verdade. Vem, o desejo pelo conhecimento, entendimento. A coisa disto é que hoje em dia não tratamos de estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. Estamos tratando de estabelecer a nós mesmos as igrejas. Tá vendo?
Qual é o problema aí com as lideranças espirituais, com os ministérios, tratando de estabelecerem a si mesmo e não estabelecer a palavra de Deus? Estão tratando de estabelecer a doutrina da igreja no coração da pessoa. Estamos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. Paulo disse: não fui a vós com palavras persuasivas de homem, para que vossa fé esteja fundada em Deus. Então, ele está dizendo aqui: eu não fui até vocês com palavras sábias. Paulo era um doutor, mas ele disse: eu considerei como um esterco o conhecimento das coisas mundanas, não é? Para o céu não vale nada. Agora, o conhecimento de coisa mundana é muito bom para as coisas materiais, para você construir uma casa, para você consertar um automóvel, não é? E assim sucessivamente, mas para ir para o céu, essas sabedorias não valem nada. Apenas atrapalha a fé, obscurece a nossa visão da nossa fé em Deus. Meus irmãos queridos, eu preciso parar aqui, né? Nós já estamos aqui dentro do nosso tempo, já expirando, não é? Chegamos ao parágrafo 88. Mas se o Senhor Deus nos der graça, nos der permissão, nós voltaremos em nossa próxima programação e daremos continuidade, porque eu tenho certeza que os filhos de Deus amam ouvir essas verdades. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem todos com Deus.